Muito obrigado. Estamos aqui a recriar, como alguém aqui dizia, o Médio Oriente. Este sol inclemente aqui a bater. Vocês não estão a sofrer tanto, mas aqui está difícil. Eu devo dizer que, não com espanto, porque não foi com espanto, eu sei que não é a apresentação do livro do Bernardo, mas li-o não só para preparar isto, mas li-o com prazer e descobri o que previa. Estou de acordo em praticamente mais de 90% das coisas que o Bernardo escreveu, e não é assim tão espantoso para quem costume interessar-se pelo Médio Oriente, ir ao Médio Oriente, perceber que há não sei quantas divergências e discussões que existem aqui que têm muito pouco a ver com o Médio Oriente e que nascem de alguns equívocos. E um dos equívocos, eu ia centrar em duas questões que para mim são na relação. Quero que aqui fique claro que eu não acho que tudo o que se passa no Médio Oriente seja responsabilidade do Ocidente, mas acho que estou mais preparado para discutir as responsabilidades do Ocidente e a forma como o Ocidente trata a questão do Médio Oriente e os efeitos que isso tem, até para evitar, uso uma expressão do Bernardo, a futebolização do Médio Oriente, onde as coisas são todas sempre extraordinariamente dicotómicas. Eu tenho descoberto que causo mais fúria a discutir, a escrever sobre Israel e a Palestina do que sobre qualquer outro assunto, apesar de 90% das pessoas furiosas nunca ter ido a Israel nem a Palestina, nem sequer terem uma grande relação com o tema. Passa-se uma coisa estranha sobre isso. E eu senti essa perplexidade em vários países onde estive, mostrando que as coisas são quase sempre bastante mais difíceis de explicar. Por exemplo, no Iémen, quando estive no Iémen e vi fotografias do Saleh, que era o ditador do Iémen, supostamente um democrata, quer dizer, supostamente eleito, apoiado pelo Ocidente, e percebi que essas fotografias eram postas pelo Estado. E que próprio, por exemplo, a figura do Sheikh Yassin, que tinha sido morto, portanto, o líder espiritual do Hamas, que tinha sido morto há uns meses, quando eu lá estive, que era a figura popular de um país que supostamente poderia votar e eleger, ou na Síria, perceber, por exemplo, que estava perante uma das piores ditaduras do Médio Oriente. E, ao mesmo tempo, quer em Alepo, quer em Damasco, em poucos países árabes respirei tanta liberdade cultural e religiosa como na Síria. E como estas duas coisas podem perfeitamente conviver, ou como na Turquia, já vou falar sobre isso, eu considero que o AKP, os islamistas, significaram um salto cultural da Turquia, político da Turquia para a modernidade, ou que o Hezbollah no Líbano do meu ponto de vista, apesar de ser um movimento religioso e quase étnico, ao mesmo tempo, talvez o mais fiel representante de uma ideia de sentimento nacional, uma ideia de nação perante um adversário, que é um inimigo, que é Israel. Já para não falar do Hamas, que a maior parte das pessoas atribuíram a sua vitória eleitoral quando venceu à questão religiosa, e eu estou convencido, das vezes que fui a Gaza, das vezes que fui à Cisjordânia, que o Hamas ganhou apesar da questão religiosa. Ou seja, o Hamas só não ganhou mais estrondosamente por causa da questão religiosa. O Hamas ganhou por causa da corrupção e por causa das questões económicas, eu já lá vou. E este é o primeiro equívoco. É a obsessão, quando falamos do Médio Oriente, de reduzir tudo, não é que a questão religiosa não seja importante, mas reduzir tudo à questão religiosa. O que leva as opiniões públicas ocidentais a terem visto durante bastante tempo com bons olhos o apoio que foi dado às ditaduras laicas no Médio Oriente. As ditaduras laicas, eu quando estou a falar do Ocidente, no Ocidente a Mubarak ou a Ben Ali, por exemplo, a Internacional Socialista tinha uma excelente relação com Ben Ali da Tunísia, e no caso do Bloco Soviético Socialista, por exemplo da Síria, mas aí o apoio a ditaduras talvez não fosse assim uma coisa tão estranha. E esse apoio teve efeitos, e eu acho que teve efeitos, ou seja, a manutenção desse apoio por décadas teve efeitos profundos no que veio a ser o Médio Oriente. Ou seja, o Médio Oriente governado, na maior parte dos casos, por ditaduras cleptocráticas laicas, que
criaram ou que fomentaram, inclusive em alguns países que não haveria razões económicas para isso, uma profundíssima desigualdade, e em que os movimentos islamistas conseguiram cumprir duas funções em simultâneo. Uma, ser uma espécie de baluarte moral contra os ditadores, por outra, deixar para o espaço da religião o papel que o Estado Social deveria ter. Ou seja, em vários países muçulmanos percebemos que continua a ser a religião, continua a ser o espaço religioso a ter um papel fundamental de apoio social, da caridade, e que o Estado se demite completamente. Por isso não é de espantar que os movimentos islâmicos, mesmo em países que tradicionalmente não havia uma enorme força dos movimentos mais fundamentalistas, tivesse crescido. E desse ponto de vista eu gostava só de falar rapidamente da Turquia, porque foi talvez as coisas em que eu mais vezes concordei com as coisas que o Bernardo aqui escreveu, apesar de ele não ter ido tão longe como eu vou no seu apoio à direita turca. O Erdogan, que apesar do seu evidente autoritarismo e crescente autoritarismo à medida que foi tendo espaço para isso, conseguiu na Turquia, além do enorme crescimento económico, uma desmilitarização, veremos até que ponto, do regime, que criava uma anomalia democrática no regime, permitiu o nascimento de uma classe média na Turquia e deu à Turquia, e o Bernardo sublinha isso várias vezes, um novo papel por ter uma relação descomplexada com a questão da religião e, portanto, não viver obcecada em afastar-se dos naturais aliados ou lugares onde poderia intervir de países muçulmanos, transformou a Turquia numa potência regional e bastante popular, aliás, não sei se ainda é, mas num determinado período bastante popular, entre na chamada Rua Árabe, que é uma expressão que eu nunca gostei muito, mas cool. E desse ponto de vista, mas sobretudo por causa da construção da classe, da possibilidade de existir uma nova classe média na Turquia, foi o Erdogan que criou as condições para parte dos protestos que nós assistimos contra alguns atos que seriam naturais há 20 anos na Turquia, sem grande protesto, e para o nascimento, eu não sei se vocês acompanharam os resultados na Turquia, de um partido extraordinário que atingiu, as últimas vezes que tinha visto, tinha 13%, não sei se ficou depois nos 13% ou não, que é o HDP, que tem não só cotas para as mulheres, metade, mas cotas para gays, que é uma coisa que nenhum partido que eu conheça na Europa tem. 10% dos candidatos tinham que ser gays ou lésbicas. Portanto, é um partido absolutamente incompreensível para quem continua a olhar para os países muçulmanos num registro preto e branco. E não teve 2%, teve 13%. Não temos um partido com aquelas características tão radicalizadas, por assim dizer, em Portugal. Nem sequer o Bloco de Esquerda se aproxima daquele tipo, se consegue ir tão longe com aquele tipo de discurso. Um partido que é um partido secular, evidentemente, pelo que acabei de dizer, que aqui poderia ser definido de esquerda radical, mas depois é um pouco mais estranho porque tem coisas misturadas, pró-turco, pró-curdo, mas não se restringe ao Kurdistão. E este partido só consegue chegar a esta força porque há uma nova realidade na Turquia, que o crescimento económico e o desenvolvimento económico da Turquia, garantido pelo Erdogan, permitiu. O que faz com que as coisas de facto sejam um pouco mais difíceis, e isto faz-me passar para, difíceis de analisar, isto faz-me passar para o segundo equívoco. E o segundo equívoco do Ocidente foi que era possível manter o status quo no Médio Oriente através de poder político, de Estados e poder político fracos. Esta história é antiga. Se nós repararmos, grande parte dos países do Médio Oriente, o poder foi entregue a minorias étnicas e religiosas. E eu acho que não foi por acaso, na minha análise não foi por acaso, é porque isso mantinha as elites dependentes de quem lhes entregou o poder, portanto as elites dependentes dos ex-colonos, das ex-potências que ali decidiam. Portanto, isso aconteceu na Síria, aconteceu no Iraque, aconteceu no Líbano, aconteceu num número razoável de países, e isso permitia que estas elites vivessem enfraquecidas, e isso marcou o que aconteceu em vários países do Médio Oriente, e depois, e é com isso que eu quero terminar, o que acabou por acontecer naquilo que chamámos a Primavera Árabe.
E isso teve uma continuação, eu devo dizer que para mim é uma oportunidade perdida, da Europa, pelo menos. No Médio Oriente foi o não reconhecimento da vitória eleitoral do Hamas na Palestina. As primeiras eleições democráticas fora da Turquia, num país muçulmano, ainda por cima num país em guerra, a lição que foi dada, o recado que foi dado aos palestinianos foi: por voto, através da democracia, vocês não vão lá. E perdeu-se uma oportunidade que eu acho que o AKP demonstra que valia a pena. Foi institucionalizar os movimentos islamistas. Aconteceu e correu bem com a AKP, na minha opinião. Eu acho que poderia ou poderá vir a correr bem com o Hezbollah no Líbano. Se não tivesse acontecido uma coisa semelhante no Egito, poderia ter corrido bem na Irmandade Muçulmana. Ou seja, eu acho que... Porquê? Porque eu acho que só havia elite da oposição às ditaduras árabes nos movimentos islamistas. Não há uma oposição, não há elites democráticas de oposição significativas. Há na Turquia, há no Irão. Eu já também, isso é a minha conclusão no fim, porque é que há nestes dois países. Mas fora destes dois países não há elites democráticas seculares que garantam a continuidade do regime, a não ser nos movimentos islamistas, que eu, na minha opinião, são alguns, uns sim, outros não, e acho que devem ser vistos de forma diferente, porque o AKP, o Hezbollah, o Hamas e a Irmandade Muçulmana são muito diferentes, os quatro entre eles, mas eu, por acaso, acho que qualquer um destes quatro é institucionalizável, por assim dizer. E por fim, o Estado fraco revelou-se depois da Primavera Árabe, pelo problema da segurança e da ordem pública. Eu nunca me esqueço de uma história que li e que achei extraordinária, que foi uma cabeleireira em Mogadishu, na Somália, uma cabeleireira, portanto, que dependia de alguma liberdade das mulheres para o seu trabalho, e que fez parte das mulheres que em Mogadishu pediram para os islamistas ocuparem Mogadishu, e ela sabia que o resultado disso ela era ir para casa, não sair de casa e perder o seu trabalho, porque dizia que preferia ficar desempregada a ser violada na rua. É impossível compreender também o que aconteceu, e isso o Bernardo já falou, o que aconteceu, falou do ponto de vista internacional, eu falo do ponto de vista local, perceber o que é que aconteceu ao que chamamos a Primavera Árabe, sem perceber o resultado do vazio do poder, que na realidade só podia ser ocupado pelas oposições que existiam, e que eram oposições islamistas e ligadas à religião. E eu devo dizer, por mais que isto choque, que tenho dúvidas se não teria sido melhor essas oposições, e eu não estou aqui a incluir a Somália, estou a incluir, apesar de tudo, vou falar por exemplo do Egito, estou a falar por exemplo, mesmo a Tunísia, que nós sabemos que não está propriamente famosa, já não falo da Líbia, que a Líbia já não é propriamente um país, e a razão, e eu termino, eu disse que iria falar do Irão e da Turquia só para... É curioso que os únicos países onde eu acho que pode haver, onde há uma oposição democrática que pode vir a ocupar, é a Turquia, ela existe, o caso do HDP, há vários casos, a Turquia é um país que tem todas as condições para ser um país democrático, normal, se se pode utilizar esta expressão, e o outro país é o Irão. Ao contrário da imagem que as pessoas têm, o Irão, estes dois países têm, o Irão, existe uma oposição democrática, existe uma classe média, existem todas as condições que são necessárias para uma democracia liberal, por assim dizer, e eles têm duas características em comum, o que me leva a mim a perplexidades que não tenho como vos responder, é que foram os dois ocidentalizados à força. São as duas características que eu acho que o Irão e a Turquia têm em comum, que lhes permite dar este passo. Eu devo dizer que eu tinha esperança, não tinha esperança na Síria, porque do que vi na Síria, a oposição síria era muitíssimo frágil, e estava-se mesmo a ver, aliás eu lembro-me quando foi a discussão, quando o Assad estava a causar a mortandade que estava, e havia várias pessoas que diziam vamos armar a oposição. Eu lembro na altura escrevi, talvez não seja boa ideia, porque na oposição não há uns que são piores do que o Assad, se isso é possível. Mas no Egito eu acho que havia todas as condições para aquilo ter tido um desfecho
um desfecho diferente e a queda do Mohamed Morsi, portanto a queda de alguém que foi eleito e ligado à Irmandade Muçulmana, do meu ponto de vista, foi uma má notícia para o que é possível e não é possível fazer ali. Percebe-se uma coisa, mas isso o Bernardo já falou, apesar de eu não sei se chega às mesmas conclusões que ele, que nem a Europa nem os Estados Unidos neste momento têm qualquer estratégia para o Médio Oriente. A Europa nunca teve, porque a Europa tem estratégias nacionais, nunca teve uma estratégia para o Médio Oriente, mas os Estados Unidos neste momento também não têm. E aí a parte que se calhar discordamos é que eu acho que não têm, nem poderão ter neste momento os Estados Unidos, não teriam essa capacidade, nem sequer do ponto de vista nos próprios países. Acho que no Iraque perderam-na por muitas décadas.